Olá, galerinha do sexto ano. Vamos para a nossa aula de número 36 de matemática. Hoje a gente inicia o capítulo 8, onde falaremos sobre porcentagem. Eu sou a professora Joelânia e eu conto com a atenção de vocês na nossa aula, tá bom? Porcentagem, representada pelo símbolo porcento, que é este símbolo aqui, indica a parte de um todo que contém 100 partes. Porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100. Então, na aulinha de hoje, nós vamos ver muita fração com denominador 100, que vai estar fazendo referência à porcentagem. Então, vejamos aqui alguns exemplos. No primeiro aqui, nós temos que a gasolina teve um aumento de 15%. Então, aqui está conforme a gente faz a leitura, ó, 15% por conta do sinal de porcentagem. E aqui, 15% está representado na fração, 15%. Então, quando a gente fala de porcentagem, o denominador da fração vai ser sempre 100. Então, significa que em cada R$100 houve um acréscimo, já que nós estamos falando que teve um aumento, então houve um acréscimo de R$15. Neste segundo exemplo, diz o seguinte: o cliente recebeu um desconto de 10%. Então, aqui está a porcentagem, 10%, conforme a gente faz a leitura. 10% representado na forma de fração fica 10 centésimos, né? Ou seja, numerador 10, denominador 100. Se o cliente recebeu um desconto de 10%, então significa dizer que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10. Temos aqui agora o terceiro exemplo, onde diz que 87% dos jogadores do meu time são craques. Então, a gente faz a leitura da seguinte forma, né? 87%. Aqui, o número 87% foi colocado na forma de fração. Então, numerador 87, denominador 100. Por quê? Porque quando a gente está fazendo referência à porcentagem, o denominador da fração será sempre 100. Então, se 87% dos jogadores do time é craque, significa dizer que em cada 100 jogadores, 87 são craques. Porcentagem de um valor. A maneira mais simples para realizar o cálculo da porcentagem de um valor é multiplicando o valor da porcentagem em sua forma fracionária por o valor a ser calculado. Exemplo: Marcos tem um álbum, já comprou 180 figurinhas, mas 35% delas são repetidas. Quantas figurinhas repetidas ele tem? Então, tirando os dados do problema, diz que 35% de um total de 180 figurinhas são repetidas. Então, vamos calcular esse valor. Primeira coisa a se fazer é colocar 35% em sua forma fracionária, que fica 35 sobre 100. Troca pelo sinal de vezes e repete o 180. 35 multiplicado por 180 dá 6.300. Repete o denominador 100. Repetir o denominador 100. Quando a gente divide o numerador pelo denominador de uma fração que tem zero, eu posso cancelar a mesma quantidade de zero que tem em cima pela quantidade que tem embaixo. Então, eu posso cortar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Fica 63 dividido por 1, que dá 63. Significa dizer que 63 figurinhas do álbum são repetidas. Vamos calcular as porcentagens a seguir.
Temos aqui, ó, 15% de 312. Primeiro passo, colocar 15% em sua forma fracionária, que fica 15 sobre 100. Trocamos pelo sinal de vezes, repete aqui 312. 15 vezes 312 dá 4.680. Repito o denominador da fração 100, repetir. 4.680 dividido por 100, basta que vocês relembrem aquelas regras que diz que qualquer divisão por 10, 100 e 1.000, a gente simplesmente desloca a vírgula da direita para a esquerda, dependendo da quantidade de casas decimais. 100, por exemplo, nós temos duas casas decimais porque nós temos 2 zeros. O número aqui não apareceu a vírgula, mas quando não aparece, eu sei que ela está no final do número. Então, vamos voltar duas casas decimais da direita para a esquerda. Ó. 1, 2. A vírgula vai ficar entre o 6 e o 8. Então, 4.680 dividido por 100 é igual a 46,8. Já que o 80 aqui eu posso cancelar o zero, então fica só o 8. 6,4% de 30. Então, vamos colocar 6,4% em sua forma fracionária. 6,4 sobre 100. Trocamos por vezes, repete o 30. Multiplicando 6,4 por 30 dá 192. Repetir o denominador 100. Divisão por 100, então, vamos deslocar a vírgula da direita para a esquerda, duas casas decimais. Então, 1, 2, vai ficar entre o 1 e o 9. Portanto, 192 dividido por 100 é igual a 1,92. Porcentagem de figuras. Dividindo uma figura em partes iguais e selecionando algumas dessas partes, conseguimos determinar a porcentagem correspondente às partes selecionadas. Exemplo, aqui nós temos um círculo que foi dividido em 5 partes iguais, das quais 2 foram selecionadas. Então, ó, dividindo o círculo em 5 partes iguais e selecionando 2, dizemos que 40% foi selecionado, já que 40% é igual a 2/5. Então, podemos também encontrar esse 40% multiplicando 5 por um número que o denominador dê igual a 100. No caso, quando a gente multiplica, então, por 20, ó, 5 vezes 20, eu vou encontrar o denominador 100. Então, eu multiplico o numerador por o mesmo número, no caso, 20, ó. 2 vezes 20, 40, ó, 40%. Ou eu ainda posso dividir 2 por 5, que dá 0,4. Transformando em porcentagem, fica 40%. Aqui no segundo exemplo, nós temos o quê? Ó? Nós temos um retângulo que foi dividido em 10 partes, das quais 6 foram selecionadas. Ó. Dividindo o retângulo em 10 partes iguais e selecionando 6, dizemos que 60% foi selecionado, já que 60% é igual a 6/10. Da mesma forma, você pode pensar também, multiplicando 10 por 10, eu vou encontrar o denominador 100. Então, multiplico o 6 por 10 também, que dá 60%. Ou ainda posso dividir 6 por 10, onde a gente vai encontrar 0,6, que transformando em porcentagem também corresponde a 60%. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.